Boa noite para todos e todas que vão assistir amanhã, de madrugada ou amanhã, esse vídeo. E desta vez não estão vendo só a minha voz, estão vendo a mim também, e o ambiente também. Coisas do poderoso chefão da tecnologia. O título de hoje é Eleições, né? E aí está, na verdade, eleições, e uma pergunta: qual democracia? Qual é a democracia? E assim fica. Na verdade, eu não vou falar em si da eleição, do início de eleição, né? Já tem 2 turnos, apesar de que aqui no Rio de Janeiro não terá 2 turnos, né? Mas terão 2 turnos em outras prefeituras do Brasil, porque é uma eleição de prefeitura e vereador. E o que é que uma eleição, né? Por isso eu vou falar de outras coisas, mas na verdade terminam na questão da eleição. Quer dizer, terminam não, eles dão panos para a manga, ou ideias, ou algumas questões, para nós pensarmos a eleição num mundo como nós estamos vivendo, né, que é um mundo que se modifica de forma civilizacional, de forma emocional, de forma, inclusive, em relação à verdade, porque as fake news estão aí, não é só no Brasil, o que significa, na verdade, a eleição e de qual democracia em qual democracia estamos vivendo, se é que estamos vivendo numa democracia. E falar sobre democracia, utilizar a palavra democracia, é uma coisa fácil. Ninguém vai dizer que não é democrata. Não sou democrata, né? Pode discutir a questão da democracia. Os bons discutiam a questão da democracia. Mas os grandes nomes estão se indo, estão morrendo, né? Ainda temos grandes nomes, mas tem muitos que estão morrendo. Eu até lembrei de um programa que eu fiz, sei lá, antes da pandemia, numa outra rádio, na Rádio Censura Livre, né? Que atualmente tem vários parceiros, eu assisto, né? E tudo mais, porque foi uma rádio que eu vi começar. E num programa, nesta rádio, a entrevistada, digamos assim, era eu, e estava o professor o José Faria, né? que também é historiador. E teve uma hora que ele duvidou, ele falou que não via na geração, no que nós tínhamos, estavam morrendo, porque já tinham morrido os grandes estudiosos, os intelectuais, efetivamente, que além de intelectuais, eram também militantes dentro da máquina pública, né, defendiam posições dentro da máquina pública, defendiam projetos de educação, né, mas nós ficamos em educação, e ele considerava que nós íamos ter muito pouco, tínhamos muito pouco, porque quem é que, na verdade, tinha o seu nome em efervescência, né? Quer dizer, quem é que é um conceito, né, do acaso, né? Os nomes que ficam, de fato, eles são atemporais, então eles ficam para a história. E ele falava mais ou menos sobre isso. Eu discordei, né? Falei para ele que sim, que nós já tínhamos muitos, mas que tínhamos. Aí ele até citou alguns que nós já tínhamos perdido, e na época, há muito pouco tempo, nós tínhamos perdido. Perdido, que eu digo, é perdido enquanto possibilidade de falar, né, com um intelectual desse. Tinha sido Chico de Oliveira. E citei, né, que eu achava que essa geração que estava surgindo, essa geração sairiam pessoas
que assumiriam, quer dizer, teriam esse lugar. Ele duvidou outra vez, ele falou, você acha mesmo? Está confiando nessa geração? Nós ainda não tínhamos tido a pandemia, então nós ainda não tínhamos tido o volume e o grande mergulho dentro das novas tecnologias, né? E essas novas tecnologias sendo tratadas pela grande maioria como substitutas de nós humanos, já que até a inteligência artificial está aí e pode ser usada até nos nossos notes, ou nos nossos celulares, que eu chamo de celular, mas a gente sabe que tem. Esse, por exemplo, é um avançado. Né? Então, ele faz tudo, né? Daí vem também uma série de situações. Então, eu penso que se virar para aquilo que é tão difícil no Brasil, é tão difícil, mas quando eu falo do mundo, é porque o mundo como um todo, né, como um todo, está mudando, já mudou, na verdade. Né, já mudou e muito. Mudou em termos de emprego, em termos da própria do dinheiro que nós usávamos, as notas. Eu tenho quase certeza que elas desaparecerão, já estão desaparecidas, você sente até dificuldade. Então, eleição, que nós acabamos tentando, estamos aí, muitas pessoas colocando seus artigos, um vindo de algumas prefeituras que estão efetivamente, nossa, que coisa, hein? Que estão efetivamente, prefeituras efetivamente em disputa, e uma disputa muito boa. Uma delas, por exemplo, é uma que eu estou acompanhando, até porque eu estive lá e gostei muito de ter estado, no Rio Grande do Norte, né? Mais especificamente o Natal, já que é a Prefeitura de Natal está uma disputa muito boa. Eu espero que vença a mulher que é uma das disputantes. Mas aqui, por exemplo, foi tudo primeiro turno, né? Tivemos muitos lugares de primeiro turno, e aqui foi o primeiro turno. O primeiro turno em eleições como essa passam para, no caso, os vereadores, né? Depois faz a contagem, lá, etc. E tal. Mas para prefeito, nós ganhamos no primeiro turno com uma vasta distância daquele que vai continuar, né? No seu quarto mandato, que é o Eduardo Paes, né? E mais do que quer dizer, mais não, mas assim, além do Eduardo Paes, eu acho que tem um aspecto que aqueles que se debruçam de fato, mas nós podemos nos debruçar, está aí, né, para nós vermos a lista do legislativo, significa, não do executivo, mas do legislativo, né, da Câmara Municipal. Quem são? De onde vem? Qual é o seu partido? E qual vai ser? O que nós podemos esperar do conjunto do conjunto que se forma? Então, a eleição, que é considerada uma das questões da democracia, mas da democracia burguesa, né? E eu sou uma pessoa que, ao longo da minha vida profissional, né, eu experimentei, né, e defendo a questão de eleição até para vários cargos, né? Nós temos eleição para reitor, nós temos eleição para diretor. Ah, mas você acha que essas eleições são limpinhas? Não, não acho. Sempre tem acordos, sempre tem algumas coisas. Eu digo assim, que eu trago e defendo a questão, defendo.
Eu acho que as eleições não representam sozinhas a democracia que eu vou falar daqui a pouco, que tipo de democracia eu defendo, né? Eu não fico na casca doce da democracia. A democracia é uma casca doce, não fui eu que disse, não, foi Rosa de Luxemburgo. Mas que nós não devemos negá-la, mas devemos pensar que se estamos mesmo numa democracia, seja ela burguesa, seja ela liberal, seja ela o que for, se nós estamos bem ou se não, ou se esse nome está sendo usado como sempre foi usado da velha senhora. Democracia não é uma palavra de agora, é uma palavra que vem da Grécia, né? Democracia, né? E eu pude viver um período, que foi o período da abertura política, quando teve a primeira eleição para governador, e aqui no Rio ganhou o Leonel Brizola, né? E, e ganhou por além da sua própria seu próprio carisma, da própria sua própria qualidade de ser foi um político muito bom, viveu para a política, sabia da política muito bem. Isso não quer dizer que eu fosse do PDT, né? E é até interessante eu lembrar isso agora, porque ocorreu também isso agora. Para mim, ocorreu sim, né? Vendo inclusive dos outros candidatos o quantitativo de votantes. Na época, que foi a primeira eleição, não era da maneira como é hoje, né? Então durante a eleição, foi descoberto pelo que hoje continua, voltou a ser vereador, já foi prefeito e é uma pessoa que eu admiro muito, o César Maia. Ele era na época do PDT, foi inclusive o secretário de Fazenda, né? E ele é que descobre, porque ele é um economista. Para quem não sabe, ele é um economista que foi, inclusive, da UF, professor da UF, e que foi, na época da ditadura, ele teve que sair, ele foi um exilado político, né? Daí sua mulher ser chilena, né? Porque ele foi para o Chile, depois saiu, enfim. E retorna, e ele era sempre foi um excelente economista. Então, ele descobre que está havendo fraude. Ele descobre. Mas, na época, a maneira era completamente diferente, né? Ainda era a escrita, né? Não tínhamos as máquinas, não tínhamos, enfim. Era bem fácil você fazer, né? E havia só uma instituição que contabilizava, ainda havia aquela coisa de levar para a questão local. Então, mas o Brizola ganhou, e ganhou com muitos votos do próprio PT, que estava começando. Era a primeira eleição aqui, o candidato era uma pessoa do PT, né? E que foi interessante, que eu trabalhava na época num lugar, né, que tinha, naquele lugar era um lugar da Secretaria Municipal de Educação, que tinha, inclusive, ex-preso político, né, pessoas que tinham sido, que faziam política o tempo todo. Então, houve, para formar, quando a professora Marieda entrou, que foi a secretária de Educação, quando ela entra, ela vai mudando uma série de coisas. Ela não tinha essa coisa, não. Ela era muito boa, né? Ela era uma grande intelectual, foi também para o exílio, né? Então, ela começa a mudar uma série de coisas e ela diz o seguinte: olha, para vir trabalhar aqui, dependendo do que for, todos os que são dessa área, votem em quem vem trabalhar aqui, não como necessariamente ela não estava abrindo mão de escolha, até porque nessas horas as escolhas são difíceis, sempre foram. Então,
eu fui uma das pessoas escolhidas para ir trabalhar no nível central, onde eu estava não era no nível central. O nível central é onde fica a Secretaria de Educação e todas as outras. Então, eu sei o que é você ser, o que é você ser eleito, né? Haver uma eleição. Essas eu acho das boas eleições. Né? Quero dizer que eu não votei com toda. Houve discussão em todos os lugares se o PT, os petistas do Rio de Janeiro, votariam ou não no Brizola, e havia um consenso de que já tinha tanto risco que era melhor que votaria-se no Brizola. Naquela época, né, e que eu continuo até hoje, eu sempre acho que, para mim, né, que para o executivo você deve votar, a não ser que a situação esteja muito difícil, você deve votar naquele que você acredita ideologicamente. Então, na época, eu não votei no Leonel Brizola, ainda que o admirasse. Então, a eleição é considerada uma característica da democracia. Né? Ela surge na Grécia, se modifica, e mais ainda, né? Essa questão de esquerda e direita, nós falamos tanto, esquerda, direita, você é de direita, você é de esquerda. Eu não vou aqui ficar dando uma aula de Revolução Francesa, mas isso surge com o sucesso, com o ganho, quer dizer, durante a Revolução Francesa, 1789, né, que começa, e depois tem tanta coisa acontecendo, que ela termina, na verdade, a Revolução Francesa termina em 1799, quando vence e vai... Como é que a gente vai... É novo. Antes era o rei que mandava. Sempre o rei. Agora somos nós. Então, vamos ter aqui um congresso. E aí é uma discussão grande, né? Inclusive entre os que eram grandes militantes e são reconhecidos até hoje como tal. E uma parte defende algumas ideias e o outro defende outra. Então, há uma divisão. Quem sentasse à esquerda do plenário, vamos chamar assim, era a esquerda, né? Porque estava na esquerda. Se eu estou aqui e estou olhando, eu estou vendo a minha esquerda, a minha direita. Foi a mesma coisa que tem até hoje, né? Mas hoje não senta-se assim. A esquerda de um lado, a direita de outro. Não. Mas foi daí que surgiu. É interessante isso. E aí, o que eu posso falar sobre eleição e democracia aqui no Brasil? Eu vou ler um pedacinho, tá? Mas não vou deixar de estar presente. Há mais de 3 décadas, a ciência política brasileira avançou consideravelmente nos estudos eleitorais, diante do contexto desafiador da redemocratização. Enfim, o fim do período ditatorial, né, que vivemos aqui. Começa em 64 e termina quando tem a primeira eleição. Né? Digamos assim que a eleição significa isso também. Opa, agora nós elegemos, porque antes nós não era assim. O que demandou uma ampla agenda de pesquisa novamente, quer dizer, na medida em que está redemocratizando e estão se debruçando, né? E ciências políticas se debruçando sobre a questão das eleições eleitorais, como é que partidárias, tudo isso, eles também têm que demandou uma ampla pesquisa, agenda de pesquisa novamente voltada, e que existe até hoje se estuda, até hoje se vê, até hoje busca-se, voltada para compreender a construção democrática no Brasil.
Tem vários. Eu vou citar aquele que muita gente pesquisa, que eu pesquiso num outro viés, porque eu pesquiso num outro. Fiz de um outro livro o meu objeto e a minha fonte de pesquisa. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, ao escrever os principais livros, os livros dele, né? Quase todos, ele, na verdade, ele como outros, eles estão, na verdade, buscando respostas para aquilo. Afinal de contas, o que foi, eles tentam compreender o que foi a construção democrática no Brasil. Como é que foi isso? Então, isso tem ocorrido, né? Desde da abertura política, mas até hoje se debruça sobre isso. E principalmente nesse período que nós estamos vivendo, outra análise sobre a desinformação política, porque uma das coisas é o quanto há desinformação política no Brasil, né? A política, a ação política, a discussão política, tudo isso sempre foi muito rarefeita aqui no Brasil. Sempre foi muito difícil, sempre foi estudado, porque nós nunca tivemos por completo, né, completado um projeto que avançasse, não parasse, às vezes, no meio de educação. Era para discutir, o que nós temos que discutir ainda é a educação brasileira. Né? Uma educação crítica, uma educação que discute a política, e não é a política partidária em si, nem tampouco a B, C, D, F, G, H na época de eleição. Então, outra análise sobre a desinformação política é um artigo que tem do Jame Barreiros Neto. Ele diz o seguinte: desinformação política é o enigma da tolerância das disputas eleitorais, que tem como objeto uma reflexão sobre a ponderação entre a viabilização do combate à desinformação nas eleições e a ameaça inerente a esse processo. Não preciso nem falar, né? Nem citar situações que ocorreram nessa eleição que tivemos aqui e em outros lugares também. E a ameaça inerente a esse processo de supressão da liberdade de expressão e da livre circulação das ideias. Fundamentalmente, para a plena efetivação da democracia e do pluralismo político. Quer dizer, se é proibido discutir, se é proibido uma série de coisas, está sendo proibido um dos aspectos que você chama de democracia. Né? Os países efetivamente democráticos chamam assim. Dizem o seguinte: você tem que ter democracia, você tem que ter pluralismo político, você tem que ter plena efetivação da democracia. Tão central e compreender como viabilizar o combate hoje à disseminação em massa de mentiras ou fake news, prejudiciais à manutenção de um ambiente político tolerante e saudável, em face da necessidade de garantia da liberdade, da tolerância próprias das sociedades democráticas, e o do risco do autoritarismo estatal. Então, quando você entra ali, você adquire o poder. Né? O poder tem várias maneiras de alcançar, né? De ser alcançado. O poder, que tipo de poder? O poder não é mal ou bom em si. O poder é quem ocupa determinados os lugares de poder, quem está no lugar de poder. Eu estou no lugar de poder, que não é o mesmo do prefeito que continua, que não é o mesmo, né? Que não é o mesmo. Mas quem adquire um lugar de poder, o poder não é mal ou bom em si, o poder é o que você faz quando você tem poder. Aí é que você vai perceber que tipo de poder, então, que tipo de democracia nós estamos falando, né? Como é que o poder está sendo executado. Então, com tantas fake news, são prejudiciais realmente a um ambiente tolerante, a um ambiente que você acredita. Hoje o que mais se escuta é fake news não, é mentira mesmo. Chegam até a mentir que as pessoas morreram, imagina. Né?
Para isso, segundo o autor, né, que eu citei antes, é necessário estabelecer a partir de um modelo multifatorial, em que o exercício da jurisdição repressiva do Estado se apresente como a solução final, excepcional, e não como a salvaguarda definitiva da normalidade da legitimidade democrática. Quer dizer, as forças, né, como eu falei, quando eu falei, judiciais, as forças militares, tudo isso, elas só entram como, né, com legitimidade se for para defender a democracia e não para criar novas maneiras de dizer não, né? Considera a necessidade de investimento da boa informação como contraponto à desinformação. É uma defesa que ele faz e que eu também faço, me conjugo com ele. Além do investimento em educação. Aí eu paro. Ele me ganhou nisso assim, além do investimento em educação, a fim de que o cidadão possa ser habilitado a melhor distinguir uma informação verdadeira de uma informação falsificada. Então, é através da educação. A educação é fundamental. Né? E a nossa educação está além do retrocesso que está sofrendo, né? Nós estamos perdendo, de fato, o pensamento crítico. Muito bem. Por que que o primeiro livro, por gentileza, o primeiro livro colocado hoje é um livro, né? Primeira é um livro. O livro, interessante que esse livro, eu sempre trabalhei esse livro como ele fundamental em qualquer turma. Qualquer turma ele é fundamental, né? Ele é incrível. Ele é um livro porque ele nos ajuda a uma série de coisas. Por exemplo, ele nos ajuda a entender o que é que estamos sofrendo hoje também, né? A desumanização. A desumanização é a frieza, né? É mais do que ser individualista. Você é um individualista frio. Você é um individualista que simplesmente desumano. Desumano. Isso a gente pode ver com pessoas, com animais, com uma série de coisas. Não foi à toa que surgiu agora, né, e está efervescendo, a questão do abandono de animais. Né? E aí o outro pede, faz alguma coisa. Da mesma maneira como o aumento maciço do empobrecimento não mexe mais com a maioria das pessoas. Muito pelo contrário. Elas dizem que, vão trabalhar, mas vão trabalhar onde? Já que o trabalho também é uma indefinição em qualquer área. Né? Só não é a área que mais avança, e mesmo ali é perigoso, porque se não precisar mais de você, você vai, né, vai embora, que é a área tecnológica, né, da tecnologia de ponta, etc. e tal. Mas os empregos como um todo estão em risco. Precisa de tantas pessoas? Não precisa. Né? Tudo isso. E o livro que vocês estão vendo, a capa, o título é isso, um homem, de Primo Levi. Por que eu coloquei aí? Também não é um livro que os alunos, quando eu, às vezes até daqui me perguntam no Face, né? Qual foi o livro mais interessante para você? Né? E aí é isso, um homem aparece assim, muito fortemente, porque não é simplesmente ele é um jovem, Primo Levi, que é preso durante a Segunda Grande Guerra, e toda a família, por ter um sangue, uma parte da família que fosse judaica, eles vão todos para o campo de concentração. Ele é o único que sai do campo de concentração e perde toda a família no campo de concentração. E esse livro ele descreve o que foi a entrada, o que foi ele ficar no campo de concentração, como é que ele sobrevive, né, e o que é a sobrevivência num campo de concentração. Né? E aí ele fala da sua própria desumanização. Ele,
quando ele percebe como é que se lida no campo de concentração, que também tinha grupelhos, dentro de um campo de concentração onde todos estavam passando, ou quase todos passando pela mesma situação, inclusive a possibilidade de ir para a câmara de gás, como é que funcionava a máquina humana ali dentro, além de desumanizar. Eu não me importo com você, eu me importo comigo. Né? São muito poucos os que dizem a ele. Ele mesmo pergunta num dos banhos, porque o banho lá era com um pedacinho de sabão e daqui a pouco você estava todo sujo, né? Você estava sujo, você estava carregando não sei o que lá, você estava na lama, você estava uma série de coisas. E ele vê um homem se ensaboando sem não precisava tirar aquele uniforme Estado, estava com sabão. E ele diz pro homem que ele estava lá, estava, né, junto com ele no campo, ele diz para o homem, ele fica olhando e diz o seguinte, o primo Levi, diz o seguinte, eu não entendo por que você está se ensaboando se você vai se sujar daqui a pouco. Aí o homem vira para ele e diz assim, é para que eu nunca esqueça que eu sou um humano. Daí é que depois, ele nunca mais viu, não sabe, o nome, ele dá esse livro, o nome a esse livro. É isso, um homem? Porque ele se pergunta, nossa, ele fica parado ouvindo, né? Ouve aquilo, ele fica parado e diz assim, será que eu estou desumano? Quer dizer, o homem genérico, tá? O homem, a mulher, é o desumano, aquele que não se vê mais como pessoa, como humano. É isso que é para isso que é feito isso aqui, né? Ele é o primeiro, ele era químico, ele tinha se formado recentemente em química, ele deixa a química para ser autor. Então, por isso ele está ali, né? Para nós pensarmos e de que modo a desumanidade está hoje nos atravessando, né? Nos atravessando. Uma outra coisa muito, muito que saiu está no Outras Palavras, tá? Está no Outras Palavras. Saiu um artigo que eu também gostei muito, né? Desse artigo, né? Muito, 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 muito mesmo. Mas é um artigo do Outras Palavras que o título o título é o Apocalipse, né? O Apocalipse atual, né? Estamos vivendo o Apocalipse. É uma metáfora, na verdade, depois, vai ser explicado, mas é uma metáfora muito boa. Por quê? E o que eles colocam? Eles colocam, isso vocês não vão ver, mas podem ver no Outras Palavras através de suas redes, né? Através de seus faces. A foto que os autores do artigo, o autor do artigo colocou, foi a entrada do Apocalipse no século XXI. A entrada. Ele utiliza os 4 cavaleiros do Apocalipse. Né? O Apocalipse está na Bíblia, né? É para ser interpretada. E muitas pessoas interpretam, sejam elas católicas, sejam elas não católicas, enfim, interpretam. E os 3 cavaleiros do Apocalipse são 4 cavalos, né? Eles vêm montados em 4 cavalos. O primeiro cavalo é um cavalo branco, né? E há uma discussão duas interpretações. Uma que esse cavalo branco, na verdade, o Apocalipse seria assim, o nosso julgamento final, né? Esse cavalo branco, na verdade, ele significa, né, porque quem está montado nele está com, né, com uma coroa na cabeça, está com uma coroa. Então, quem usa a coroa, né, ela é o símbolo de vitória e poder. Ora, os reis usavam coroas, né? Os papas usam, esse daí recusa bastante, mas também tem coroas.
E uma série de pessoas têm coroas. Então, a coroa tem esse significado, independente do Apocalipse ou não, de ser, né, vitória e poder. Aí há duas interpretações. Uma interpretação é que aquela pessoa, aquele que está ali nesse cavalo branco é Jesus, né? E outros acham que não é Jesus, que é o anticristo, no cavalo branco. Então há essa discussão por aí. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, né? O cavalo vermelho, dentro dessa da interpretação, ou dentro da questão das figuras apocalípticas, né? Diz o quê? O cavalo vermelho ele significa o poder de tirar a paz. Olha só o poder outra vez aparecendo, o poder de tirar a paz. Então, são muitos os caminhos do poder. São muitos os caminhos do poder e são muitas as razões de percorrer esse ou aquele caminho. No caso, o cavalo vermelho é para tirar a paz e fazer as pessoas matarem-se umas às outras. O que nós estamos vivendo, né? As pessoas matando umas às outras. Ele traz quem vem montando traz uma espada, e uma espada cheia de sangue, sangrenta para. Não só assim, não. É para quebrar a paz mesmo, para matar. Né? Coisas que nós estamos vendo aí. Depois, o terceiro é um cavalo preto, né? Que vem com uma balança. Quem está montado vem com uma balança. A balança, essa balança, não é para pesar seus pecados, nada disso. Ela simboliza a fome. A fome. Quanto menos você tiver a possibilidade de estar satisfeito, e a fome é uma coisa que, digamos assim, nós sabemos que existe, sabemos o quanto existe, não é novidade, e hoje está muito forte no mundo. A fome no mundo, a fome no Brasil, a fome né, em vários lugares. Então, por isso eu penso que por isso o autor escolheu isso daí. E o último e quarto cavalo, e o último e quarto quem vem no cavalo, é esse daí não tem discussão. Ninguém discute, nenhuma religião discute, ou quem lida com a Bíblia discute, né? Ou mesmo quem vai analisar através de porque é uma representação, claro que é uma representação, então você tem que observar, você tem que perceber, você tem que, enfim, discutir, não basta olhar e dizer, mas essa daí não tem muita discussão, não, porque ela representa esse cavalo, né? Ele representa a morte. Imagine. O quarto cavalo é amarelo, não é o preto que representa a morte, é o amarelo. Representa a morte. É o único que a Bíblia dá exatamente o que é a morte. E ponto final. É a morte. Então, ele fala justamente o que eu mais ou menos expus aqui, né? Sobre o momento que estamos vivendo, a questão das eleições, a questão da mudança civilizacional, do aumento da morte, do aumento da pobreza, do aumento das guerras, do aumento aí também da indiferença, de uma série de coisas. E ele está dizendo, né, é bom lembrar que quem ainda não viu, veja o que está acontecendo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós ficamos... teve acusação de que daquilo dali, mas na verdade que houve e continua havendo enchente, não tanto quanto aquela, mas as pessoas perderam tudo. E é bom vocês verem o que está acontecendo na Flórida, né? Que para quem não está muito ligado em conhecimento, em saber, né, da questão da verdade, por exemplo, ontem, numa reportagem, a pessoa, que é um senhor, né, já mas é o que mais entende da questão climática, da questão das situações climáticas, ele vai falando, né, sobre
furacão, e ele para e o olho enche d'água, ele pede desculpa, mas que ele não tem mais condições de continuar, porque ele sabe a tragédia que será. Por quê? Porque passou por Cuba com a questão 4. Chega aos Estados Unidos, a questão do... vai até 5. Não, eles estão dando 6, talvez aumentando, e ele deu 9. Então, é uma tragédia. Né? É uma tragédia. Nunca antes vista. Aí é que vem toda essa situação, né? Muito bem. O que nós temos aqui? Espera aí só um instantinho, gente. Tive um probleminha aqui, tá? Ver se vocês estão me vendo. Né? Bom. Tá. Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui para a Ilzinha. Desculpem, tá? Desculpa mesmo. Na tela cheia. Pronto, estou eu aqui de novo. Muito bem. O segundo livro. O segundo livro, ou perdão, a segunda foto, é uma foto histórica. O que vocês estão vendo é essa foto histórica, é a Guerra do Vietnã, né? Que ocorre entre 1955 até 1975, e há um grande bombardeio, e a menina, aquela menina de braços abertos, eles estão todas queimadas, ela está toda queimada. Né? Então, queime-se crianças, queime-se o que for, ela está toda queimada. Essa foto é uma foto, veja bem, é uma foto que criou, enfim, a menina se salva, tudo isso, criou, ela é uma foto que a gente chama de icônica, né? Ela é representante de uma época, de um momento em que não importava de forma nenhuma os civis, importava absolutamente que fosse bombardeado, porque o que estava se disputando ali eram vários tipos de poder, inclusive o poder econômico, que está sempre por baixo. A outra foto, Lucas, a outra foto, ela não ela não ela não é muito diferente, né? Essa menina essa também é outra foto que foi considerada uma foto icônica, uma foto que aparece, muitas pessoas usam, né? Ela foi feita em 1993, diferente da menina vietnamita, né? Ela é filmada, quer dizer, ela é fotografada, é uma menina, em 1993. Ela é sudanesa e ela está sendo observada por um abutre. Um fotógrafo, na verdade, ele está com outro, um jornalista, um fotógrafo, eles estão dirigindo, ele chega numa região, né, do Sudão, que vivia o Sudão vivia uma guerra civil há muito tempo, há décadas. Então, o que estava vendo ali, além da fome, né, porque era fome mesmo, o conflito, é considerado até hoje como uma crise humanitária a maior crise humanitária do século XX. Né? Ocorreram muitas outras, mas é considerada. E a menina está sozinha, está de cabeça baixa, né? E o abutre está observando. Então, o fotógrafo, ele tira a foto, sai do carro, sai do carro, tira a foto e tira a menina dali. A menina também, com a ajuda dele, sobrevive. Mas ele foi muito criticado. Todos os dois, tanto do Vietnã quanto esse, ganharam prêmios, claro, de fotografia, etc. Mas ele foi muito criticado, porque a preocupação dele primeira foi fotografar. Mesmo que ele dissesse o tempo todo que era importante fotografar,
porque a imagem fala para você, e essa imagem é uma imagem que fala para nós, né? Nessa época, a menina estava com 3 anos, né? E 5 anos, perdão, e assim vai. A próxima, por gentileza. A próxima foi que chocou o mundo, chocou tanta gente que eu conheço, não quero ver. Saíram desenhos, saíram uma série de coisas por conta do menino, né? O menino que procurou refúgio, ele é sírio, né? Ele chama-se Alan, o nome dele é Alan, né? Kendi, ou Quendi, aí não posso estar errando a pronúncia. Ele tem 3 anos e eles estão tentando atravessar de barco da Turquia, porque tem lá um embate, né, um combate. Eles estão, o pai dele era engenheiro, né? Então ele consegue, aluga um barco, aluga um lugar no barco, não é aluga um barco, né? Então eles colocavam os piratas dos retirantes, dos refugiados, que eu chamo de piratas dos refugiados, botavam quantos pudessem, e lá ia, para que o barco da Turquia chegasse até a Grécia, mas não chega, ele naufraga. Né? Ele naufraga, e o menino, esse é o menino, né, que vai dar na praia nesta maneira, parece que dorme, foi uma das observações da época, parece que dorme. Agora, ele é um menino muito parecido com os meninos que nós gostamos, que a maioria, né, coloca. Você vê que ele está bem vestido, ele não é, né, não está parecendo que está, né, não está fugindo da fome, ele é branco, ele parece que dorme, é uma criança, né? Tem 3 anos ele. O que nunca mais se falou, se esquece, é que morreu também desse afundamento, quando o barco não dá conta do número de pessoas, morreu ele, o irmão dele e a mãe dele. Estava o pai, a mãe e os 2 filhos. Né? Então, a mãe e o irmão também morrem. O pai, não. Aí o pai volta para a Turquia. Há um tempo atrás, numa pequena revista, eu vi, não foi uma entrevista, foi bem pequeno, porque ele não quis falar. Ele volta para a Turquia e é perguntado a ele por que ele voltou. Ele falou, porque a razão para eu sair daqui já não existe mais. Minha mulher, meus filhos, né? Então, eu estou aqui, voltei. Mas ainda não morri, que era o que ele desejava. Né? No fundo, ele diz assim, não tem sentido, eu queria todos nós. Então, isso aí, eu fiz essa escolha dessas imagens que são fortes, que já vimos, que são antigas, são de tempos diferentes. É a fuga pela vida, ou a necessidade de viver, ou guerras que não se entende por quê, e por que ela é tão indiferente para tantas pessoas. Agora, a outra, por gentileza, o Lucas, essa eu peguei uma suave, é da Palestina. A Palestina que hoje, né, quantas crianças morreram, continuam morrendo, quantos médicos morreram, quantos jornalistas, quantos pais, quantas mães, quantas mulheres, quantos civis morreram. E atualmente, mas continua, Gaza continua, né, mas já entrando, Israel já entra no Irã e já entra já entra também, né? Olha aí, eu estou precisando. Entra no Irã e entra também vocês sabem, né? Imagina, é o país da minha
da minha amiga, Líbano. O Líbano, é mais fácil falar do Líbano. O Líbano é lindo. Então, Gaza, Líbano, Irã, Iêmen já começam, sendo que Gaza é a destruição, é considerado, né, um genocídio, né? Vai para o Congresso de Haia. E aí a Angela Davis, que se ouve tanto, se fala tanto, até por conta da questão da luta eterna, ela é uma filósofa, né? Americana, e até por conta da vida dela de militância em relação à questão da negritude, em questão do preconceito, e pertenceu a grupos políticos bem radicais, etc. E tal. Ela foi à Palestina, né? E ela diz o seguinte: a Palestina parece-me representar para esta geração o que é a África para a nossa geração, quer dizer, principalmente para a geração que está aí, né? Porque a minha geração é outra. O que a África representou para nós anteriormente. Né? Então, ela fala isso e ela diz o seguinte: a questão não é apenas política, a questão é emocional também. Então, não é simplesmente politicamente falando, é também emocionalmente falando, é também aí vem a questão da desumanidade. Se eu não me incomodo, se não me dá, nem ligo, se as crianças se mata criança, mulheres, mata famílias inteiras, né? Famílias inteiras. Um dos médicos, a gente sabe, né? Um dos médicos que estava no hospital, que também está faltando tudo, né? Remédios, tudo isso, que trazem a família dele, porque ele estava no hospital. É, são questões que não é para você ficar sentada, é para você perguntar o quanto você está humanizado ou não. E, por último, vem uma foto, e termino com essa foto, que me é extremamente querida. Essa foto me é extremamente querida. É a foto de um médico ajoelhado, uma criança negra bem pequena, segurando uma coisa que é de remédio, e se levantando para dar um beijo, para beijá-lo. Esse médico, na verdade, existem outros, mas esse médico é do Medicina Sem Fronteiras, né? Médicos Sem Fronteiras, que existe há muito tempo. Eu até já trabalhei aqui no Brasil no Médicos Sem Fronteiras. Né? Existem aqui, temos algumas. Durante a pandemia, os Médicos Sem Fronteiras foram para o Amazonas, foram para o Pará, foram para as regiões mais menos urbanas e mais, né, escondidas, pequenas. Então, foram eles que vão. E tem um dizer que eu gosto muito, né? Os Médicos Sem Fronteira, eles chegam aonde ninguém chega. Eles morrem também. Os hospitais que eles constroem em determinada área, já vários foram bombardeados, vários médicos morreram, mas eles continuam. Eles continuam. Eles conseguem dinheiro de alguém. Olha, há muitos anos eu contribuo com Médicos Sem Fronteiras, há muitos anos. E você pode ir aqui no Rio de Janeiro, tem uma sede deles e você pode ir lá. E eu recebo, né? Você não é obrigado a dar tanto, mas eu recebo para onde eles estiveram, quantas vacinas aplicaram, principalmente na África, né? Mas em outros lugares no mundo, que são lugares onde ninguém vai. E eles vão, e aí tem, né, quanto de remédio, quanto disso, o que fez, e tem várias coisas, e você recebe no final do ano,
que eles fizeram o ano inteiro. Então, eu não foi à toa que eu escolhi. Porque se eu começo lá falando de desumanidade com o Primo Levi, né, eu termino falando em humanidade, que é o que essa foto aparece. E qual democracia nós queremos? A democracia que se diz democrata, mas que, na verdade, se desumaniza, né? Que eu estou falando do mundo, né? Que fala sobre democracia, e aqui no Brasil, falando sobre democracia, e tem uma foto que não vai aparecer aqui, porque eu não trouxe, do Araquém, né? Do Araquém, em que ele fotografa todo o incêndio da Amazônia. Ora, nosso país está sendo incendiado. O fogo é belo? O fogo é belo, muito belo, muito belo, mas é destrutivo. Né? O poder do fogo é o poder, muitas vezes, da morte. Né? Portugal também teve a mesma coisa. Portugal teve um incêndio que eles são mais abertos nesse momento para falar, ó, morreram tantos bombeiros. Ué, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, né, tanto que o ar, o clima, principalmente do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, onde continuam as chapadas, né, que são considerados, são importantíssimos, porque quem captura o CO são as árvores, né? O carbono. E nós estamos respirando carbono. Pois é, porque o carbono não tem cheiro, não tem nada. Então, veja bem, qual é a democracia que se deseja? Eu posso dizer a democracia que eu desejo, termino com a fala que, para algumas pessoas até interrogam, mas é muito bom ler a obra dela, né, que é Rosa de Luxemburgo, e tem um livro que de época que é famoso, né, que é Democracia ou Barbárie. Eu digo que nós estamos vivendo a barbárie, que é a face pior do capitalismo, né? Para salvar uma minoria, para dinheiro, dane-se, vamos lá. O que tem que ser feito? Então, ela diz o seguinte, eu termino, me desculpando ter passado um pouquinho nesse programa dos 35 minutos, né? Foi mais. Ela diz o seguinte, não devemos jogar fora, né, a democracia. Devemos pensar sobre ela, devemos vê-la, mas não nos deixemos iludir pela casca doce da democracia. Nós queremos mais e mais. Então, quando eu digo assim, né, nós queremos para além da casca doce da democracia. Eu vou dar um exemplo aqui que não é o que ela dá. O que pode ser a casca doce da democracia? No Brasil, entre outras, é a educação. Uma educação que não se completa, uma educação que não é para todos, uma educação que não entende todos como iguais, né? Uma educação que, nesse momento, mudou completamente o ensino médio, numa educação que faz virar lugar comum a palavra, não, vamos ensinar o empreendedorismo. Então, você aprende a fazer, mas não são todos. Né? Doce, faz não sei o quê, faz... E vamos empreender. O que é empreender? Né? Não é ser criativo, não. Porque está sendo definido que a educação hoje não é uma educação crítica, não é para todos, quer dizer, igualmente para todos. Né? Igualmente para todos. De qualidade e tanto para homens quanto para mulheres, tanto etnicamente sem diferença. Isso
para mim, é derrubar, quando a gente investe nisso, nós estamos derrubando a casca doce da democracia, que diz, não, nós temos escolas, temos, olha só fulano, veio de não sei quanto, mas é maravilhoso. Eu poderia dizer isso, eu já ouvi isso, quando eu era pequena guria, eu ouvi isso. Eu não venho de família tão pobre, mas eu não venho de família rica. Né? Claro que tive alguns sucessos, mas quando eu fazia o ginásio, eu tenho uma memória que ninguém deve invejar. Eu escutei de uma professora que eu era a pessoa a aluna mais inteligente com quem ela tinha se dado ali da sala, porque eu tirava 10 nas provas dela. E, né, eu não liguei não, sabe? Honestamente, estou falando numa boa. Eu não tenho nenhuma vaidade, ego. Né? Meu ego, digamos assim, está no lugar certo. Então, fica se prestigiando crianças pobres, né? Coloca-se no jornal, coloca tá aqui, porque conseguiu alguma coisa. Que maravilha, né? Mas que tal se todas as crianças pudessem, crianças não são iguais, jovens não são iguais, pudessem ter a seu favor uma educação que lhe atraísse de verdade, uma educação que entendesse como que ela é, né? A educação não é de caráter individual, ela é para todos, é um direito universal a educação, é universal, né? É um direito de que faça o que deseja, né? É um direito que tenha qualidade, é um direito que possa fornecer, junto com a educação, a cultura. E isso é quebrar a casca doce. Então, quebrar a casca doce não é dar um jeitinho em projetos que vêm, que você discorda, mas você tenta dar um jeito. Isso é você tentando dar um jeito, mas continuando com a casca doce. E, infelizmente, no meu ponto de vista, e eu não sou pessimista, nós continuamos, apesar de estarmos por um fio, e não sou eu que digo, vivendo um país que é muito pouco democrático, no sentido largo, no sentido pleno do termo, e que se contenta com a casca doce. Muito obrigada, desculpe se falei muito, né? Mas eu gostei desse programa. Semana que vem teremos outro, tá bom? Espero que tenham gostado de me ver de novo. Mas hoje precisava ser visto. Né? Não é conversas e pesquisas. Hoje é uma discussão que deve começar, é um outro nicho que deve começar, discutir política. Eu começo, mas estou esperando ter. Já tenho alguns nomes de políticos, né, para dissecar melhor que país é esse. Muito obrigada.